Fala Techers, Reinaldo Siloto de volta com o TechCast aqui do TechZoom. No final de semana eu mordi a língua, nasceu uma afta gigante que está incomodando bastante. Então se eu der uma enrolada aqui na língua na hora que eu estiver falando, eu peço desculpa porque essa afta tá demais. Mas o importante é que hoje nós vamos desenvolver um aplicativo de rádio online no Codeler. O que nós vamos criar é a interface de usuário e também os blocos lógicos que carregam o servidor de streaming dentro do aplicativo. E vocês vão ver que isso é muito fácil, é muito simples e não precisa instalar nada. Tudo o que você necessita está dentro do próprio Codeler e é isso que eu vou mostrar para vocês. Então aguenta aí, logo depois da vinheta eu volto com a minha afta e o seu aplicativo de rádio online. Fala Techers! Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber todas as notificações e depois curtir o vídeo. Voltei, Techers! E olha só, já estou aqui no painel principal do Codeler, só que antes de iniciar eu quero dizer que eu já tenho aqui a URL de uma rádio online. Inclusive, se eu apertar o player aqui, ela vai tocar. Então é importante que você tenha também a URL da sua própria rádio, do seu próprio servidor. E também deixei separado aqui 4 imagens, que é o quê? O botãozinho de stop, o botãozinho de play e 2 capinhas. Eu vou deixar essas imagens zipadas também aí embaixo na descrição, para que você possa baixar e utilizar no seu próprio projeto. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar o aplicativo. Então eu vou chamar ele de rádio e clicar em Next. A hora que ele abrir aqui no editor, ele já traz uma view, né? Uma primeira screen, e nós vamos configurar 2 coisinhas simples aqui também. A primeira é o alinhamento horizontal, que eu vou deixar tudo no centro, centralizado, e lá embaixo eu vou sumir também com a barra de título, que é isso aqui. Então é só desabilitar, ele fica só com a barrinha de status e nada mais. Agora, nós vamos subir aquelas 4 imagens aqui para dentro do projeto. Então eu vou clicar em Assets. Vou carregar cada uma delas, né? Então carrego a primeira, carrego a segunda, carrego a terceira e carrego a quarta. Então a gente tem a capa da rádio, que é quando a pessoa, o usuário, acessa o aplicativo. Quando ele clica em play, eu quero que a imagem mude para esta outra. E quero também colocar 2 botões personalizados, um de play e um de stop. E é isso. Tá feito o upload, a gente não precisa fazer mais nada aqui. Agora nós vamos o quê? Montar a interface de usuário. Primeira coisa é uma imagem. Então eu clico no componente imagem e arrasto e solto aqui na nossa screen. A altura eu vou definir como 200 pixels ou 200 pontos. E a largura também, porque aquelas imagens são imagens quadradas, ela é 200 por 200. Então eu defini aqui. Caso você vá utilizar alguma outra imagem, daí você põe o tamanho que você quiser. E na imagem padrão é a capa rádio. E dou OK, ela já vai carregar aqui. Agora nós vamos colocar o que aqui? Uma legenda, um label. Então eu clico aqui no componente de label, de legenda, e arrasto e solto para cá. Aqui eu vou só aumentar a fonte para 20 pixels, né? Para ficar uma coisa mais visível, mais bonita. E vou também trabalhar a largura e a altura desta label, desta legenda. Então a altura eu vou pôr em 22 pixels, 2 pixels a mais do que o tamanho da fonte, acho que já tá bom. E a largura eu vou pôr em 200 pixels, porque é o tamanho ali da imagem, então acho que fica legal, né? Porque daí você faz o texto nunca passar o tamanho da imagem. Mas aí também você faz aquilo que você achar melhor aí para o seu caso. Aqui no texto eu vou apagar este conteúdo, porque a ideia é que não apareça logo de cara. E o alinhamento eu também vou pôr no centro. Tá feito a nossa legenda, a gente não precisa mexer em mais nada. Agora nós vamos ter que fazer o quê? 2 botões, o de play e o de stop. Só que antes disso eu vou vir aqui em organização e vou pegar uma tabelinha. Por quê? Eu quero que um botão fique do lado do outro, porque senão fica uma coisa meio feia, botão em cima, embaixo, né? Mas aí também é coisa de visual, é coisa de design, e aí você também pode fazer do jeito que você achar melhor. E aqui interface de usuário eu vou pegar 2 botões. Vou colocar o primeiro botão aqui, vou pegar o segundo botão e colocar aqui do ladinho, tá lá. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos personalizar estes 2 botões. Um vai ser o play, o outro vai ser o stop. Então eu clico no botão 1, desço aqui até a opção imagem e vou selecionar o quê?
play, né, o botão play, e dou OK. Ele vai ficar gigante, terrivelmente gigante, porque ele é muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mexer também na altura e na largura dele. Eu vou pôr 40 pixels de altura e vou pôr 40 pixels de largura. Aí ele já ficou mais bonitinho. E vou fazer o que também? Tirar o texto do botão, porque não precisa, né? Ele já diz que é de play, então não precisa ter texto nenhum. Tá lá, tá feito. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o botão 2. Vamos colocar a imagem de stop. Então venho aqui, seleciono stop, coloco. Vou alterar a altura também para 40 e a largura também para 40. E dou OK. E depois eu simplesmente apago o texto do botão. Tá feito, tá lá. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos renomear todos esses componentes para depois ficar mais fácil para a gente trabalhar lá nos blocos lógicos. Então isso aqui, que é a imagem, nós vamos renomear ela para img underline capa. Tá? É um padrão que eu uso, daí se você quiser seguir, eu recomendo, porque img você já sabe que é imagem. Aqui no caso da legenda, no label, lbl underline o nome que ela representa, que é o que? Status. É um padrão, acho que fica fácil, isso aqui vem desde a época do Delphi, que eu sempre usava isso. E nos botões a gente renomeia também, então o botão 1 ele vai se chamar btn underline play, vamos pôr tudo maiúsculo para seguir o padrão. E aqui vai ser o que? O btn stop. Tá? Então a gente renomeou todos esses componentes para que eles fiquem com uma nomenclatura fácil de ser encontrado lá nos blocos lógicos. A última coisa que a gente vai fazer aqui no modo visual é trazer o play, o componente de player, que é o nosso componente que vai fazer a rádio efetivamente tocar. Então eu vou vir aqui em mídia e vou pegar essa opção aqui, ó, Exoplayer, clico, arrasto e solto para cá. Aqui eu não preciso configurar praticamente nada, a não ser o volume, então eu vou pôr em 100%, né? Ele já começa no volume máximo, se o usuário quiser ele diminui. E ele é um componente invisível, ele não aparece aqui visualmente, ele só aparece lá no nosso amigo blocos lógicos, que é para onde nós vamos agora. Então eu venho aqui no botão play, pego a primeira opção, que é quando clicar no botão play, eu quero que ele faça algo. Então o primeiro que eu quero que ele faça é que ele vá lá no player e traga ele no estado parar, que é esse primeiro aqui, que se não estivesse traduzido seria stop aqui no final, faz muito mais sentido, né? Você olha assim, é muito mais, sei lá, pelo menos minha cabeça não trava tanto. Então eu quero que ele chame o Exoplay no modo stop, no modo parado. Depois eu quero que ele modifique a nossa capa, então a imagem de capa ele mude para uma outra imagem. Então eu venho aqui, venho depois em texto, pego essa primeira caixinha e coloco aqui, e vou fazer o quê? Vou lá nos meus assets e vou pegar a imagem que eu quero, que é essa aqui, né? Eu quero que ele mude, sempre que alguém clicar no play, para esta imagem bonitinha aqui. Eu venho e coloco, né? Copio lá e colo aqui. Lembrando que tem que ser o nome exato, porque senão não vai funcionar. Lá no player, né? Lá no label, na nossa legenda, eu quero também que ele altere o status. Então eu vou falar que eu quero que quando eu clicar no play, o texto do meu label, da minha legenda, mude para alguma outra informação. Então, de novo, eu peguei qualquer um aqui, né? Vocês viram que eu peguei um que pega a cor de fundo, mas depois eu posso alterar para a propriedade que eu quiser. Nesse caso, texto. Eu venho de novo aqui, pego este bloquinho rosinha de texto e vou colocar carregando. Depois vocês vão entender porque eu coloquei carregando aqui, porque tem mais coisa mais para frente. Vocês estão pensando assim, mas na lógica seria tocando. Mas ainda não. Vocês vão ver que isso a gente vai deixar mais dinâmico depois. E vou também fazer o quê? Carregar a URL da minha rádio. Então eu tenho que vir aqui e vou falar o quê? Eu quero que ela busque a fonte, que ela chame a fonte da minha rádio online. Então eu vou vir aqui de novo no bloquinho de texto, vou trazer para cá. Agora eu vou lá na URL da minha rádio. Então nesse caso eu vou copiar esta de exemplo e vou colocar aqui. Vou copiar e colar aqui. Tá aí, tá feito. A última coisa que nós temos que fazer é dizer para o player começar a tocar. Então ele clica em iniciar, que seria em inglês play. Então é isso que esse primeiro botão faz. Ele traz o player no modo parado para não ter nenhum problema, carrega a imagem 1 para mostrar para o usuário que ele já está numa nova rádio, ou que ele está tocando a rádio que ele está querendo escutar, muda o status lá para carregando, né, da nossa label e já traz a URL
do servidor de streaming. E logo em seguida ele já dá o play, ele inicia o rádio. Agora a gente precisa fazer o quê? Definir a função do botão stop, porque senão vai ficar uma maluquice, vai ficar só tocando, e daí ele tem que fechar o aplicativo. É legal que tem o botão stop. Então o que a gente faz? Pego aqui quando clicar no stop, eu quero que ele faça o quê? Que ele pare. Então eu simplesmente duplico essa primeira opção aqui, esse primeiro bloco, e coloco aqui. Agora nós temos duas funcionalidades já. Quando eu clico no botão play, ele começa a rodar a rádio, começa a tocar a rádio, e quando eu clico no stop, ele simplesmente para de tocar. Então, para ver se isso está funcionando mesmo, vamos lá no Companion. Olha lá, nosso aplicativo simples rodando de rádio. Agora eu clico no play, carregando, e ó, começou a tocar aqui uma dance music. E se eu clico no stop, ele simplesmente para. Mas olha lá, a imagem não alterou e também o stop simplesmente ficou o label lá parado sem fazer nada. Se eu clico no play de novo, ele está lá. Então agora vamos deixar o nosso aplicativo um pouquinho mais inteligente. Deixa eu deixar o espelhamento para lá. E agora nós vamos fazer o seguinte. Venho aqui no ExoPlayer e pego essa opção aqui, ó, de estado alterado e trago para cá. Aqui eu vou colocar dois ifs, porque são dois estados que eu quero que ele trabalhe. Então eu pego o if, né? Se então, porque está traduzido, e falo o seguinte. Quando ele estiver tocando, e vou também mudar esse se aqui, que é o quê? Quando ele está no estado parado. Então eu ponho aqui, então eu tenho dois sis. Quando ele está no playing, né? Quando ele está tocando, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele ajuste a label para tocando. Então eu duplico este bloquinho que está aqui, trago para cá, e aqui eu troco para tocando, tá? Bonito assim, fácil assim. Aqui embaixo, quando ele estiver no stop, eu quero que ele, de novo, mude o label, né? Mude o que está no label para parado. Parado. E também altere a imagem. Então eu venho aqui, ó, pego este bloquinho que eu ajustei a imagem, trago para cá, aqui. Só que eu vou lá nos meus assets e pego o nome da primeira imagem que está aqui, né? E depois eu volto e colo ela aqui. Apago o que está lá e colo ela lá. Tá lá. Deixa eu trazer mais para cá para vocês verem. Porque agora ficou bem grande, né? Então eu ponho o botãozinho de stop aqui, que não é o mais simples, e tá aqui os dois mais complexos e mais importantes. Quando eu clico no botão de play, eu quero que ele faça tudo isso aqui, né? Que ele basicamente mude a imagem, mude o label e carregue a URL do meu servidor de streaming e inicie o tocador. Depois, se ele estiver tocando, eu quero que ele altere o texto para tocando, né, da label. E quando ele estiver parado, eu quero que ele mude para a label, né, o conteúdo da label para parado, para o usuário saber que não tem nada tocando. E já mude também a capa de cima. Assim o aplicativo fica mais dinâmico. E o botão stop é só stop mesmo, é só parar o play. Então vamos lá, vamos ver de novo isso lá no nosso aplicativo no Codular Companion. Olha só, tá lá o aplicativo, né, bonitinho, a gente aperta o play. Ele muda a imagem, começa a tocar e põe tocando. Tá lá. Agora eu aperto stop, ele muda a imagem de novo e põe parado. Bonito, lindo, dinâmico, tá aí o seu aplicativo de rádio online no Codular. E ele é super legal, porque ó, como é que ele é fácil? Ó, agora os caras estão falando lá. Mas enfim, é assim que você faz um aplicativo de rádio online no Codular. Com o quê? Basicamente, 3 conjuntos de blocos lógicos, aonde um você chama o play, o outro você para e o outro você define o que você quer que ele faça durante as ações do usuário. Então é isso aí, Techers. Espero que vocês tenham curtido. Espero que essa minha afta não tenha atrapalhado o conteúdo e que vocês tenham entendido bem como tudo funciona. E vocês viram que é super tranquilo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!